25. 25 vai trazer a questão de Simeão e Ana, mas a mensagem aqui é sobre Ana, porque Simeão, ele era um homem que ele também era um exemplo de servo de Deus, mas ele tinha uma promessa de Deus pelo próprio Espírito Santo, que dizia assim: olha, homem, tu não vai morrer antes de abraçar o Salvador do mundo, antes de ver. E a Bíblia diz assim: havia em Jerusalém cujo nome era Simeão, e este homem era justamente a Deus, está vendo? Esperando a consolação de Israel, e o próprio Espírito Santo, está vendo? Estava sobre ele, continua Aninha, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo, o Cristo do Senhor, e pelo Espírito foi ao templo. Olha, ele sabia, irmão, o Espírito Santo levou ele até um templo, porque naquele dia específico ele iria ver o Salvador, criancinha, sendo apresentado. Olha que revelação linda, porque se ele fosse no outro dia, Jesus não estaria lá. Se ele fosse um dia depois, Jesus teria se apresentado ontem. Não, mas o Espírito Santo disse ao coração dele: olha, vá para o templo, porque hoje o Salvador vai estar lá para cumprir a promessa que eu te fiz, promessa cumprida. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo os da lei, para apresentar o menino Jesus, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: olha o que ele vai dizer: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Ou seja, Senhor, eu posso morrer em paz, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Olha que coisa linda: para luz, para iluminar as nações, e para a glória de teu povo Israel. Ele cria piamente, irmãos, que Jesus, aquela criança, era o Salvador. Ele não tinha dúvida no coração de maneira nenhuma. Enquanto os judeus não criam, ele cria. E José e sua mãe se maravilhavam das coisas que dele se diziam. Olha que coisa linda. Mas aí, irmãos, Simeão, ele vai abençoar, né, a Maria, a mãe, e eis que é posto para a queda e elevação de muitos de Israel, e para sinal que é contraditado. Agora vamos entrar aqui, irmãos, para a glória de Deus. Pode ir mais, mas em nome de Jesus. Essa mulher aqui, olha que interessante, e estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Olha aí, esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido apenas, irmãos, 7 anos. Está vendo? Desde a sua virgindade. E era o que? Viúva de quase 84 anos. Aí você percebe aí, que a gente não consegue saber se é a idade dela, não é? Se ela era viúva já há 84 anos, ou seja, aí ela passaria dos 90 anos, ou se é a idade dela mesmo permanente. Porque mesmo que se for a idade dela permanente, geralmente naquele tempo se casava com 15, 16 anos. Então, quantos anos essa mulher passou viúva, nova ainda, ela perde o esposo? Por quê? Olha a idade que ela está aí. E ela só viu com o esposo dela 7 anos apenas. O esposo morre. Aí ela vai viver justamente a viúva nova que vivia o que nós lemos lá em Timóteo, lá no capítulo 4. Você vê lá que ela vivia o quê? Oi? O quê? Não, velho. Volta lá para ela entender. Volta lá para ela entender a mensagem aqui em nome de Jesus. Olha aí. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Esta era já avançada em idade, nesse tempo aí que ela estava aí, tá vendo? E tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. Ou seja, mocinha nova, como naquele tempo se casava muito nova, né? E era viúva de quase 84 anos, e não se afastava. Olha lá, o que está lá em Timóteo, do templo, tá vendo? Servindo a Deus em quê? Jejuns e orações de noite e de dia. Você vê que essa mulher aí,
ela estava também, ela viu a Ramacheia, naquele mesmo dia ela viu sendo apresentado o Senhor Jesus. E o que ela vai fazer? Sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Ela começa agora a pregar sobre Jesus também. Ela passou todo aquele tempo. Então, era uma mulher que ela vivia num tempo como o pequeno Samuel viveu até se casar. Samuel teve esse contato também com o templo, e ele vivia dentro do templo com os filhos de Ofni e Finés que morreram. Mas essa mulher é um exemplo, porque ela teve uma vida normal até os 7 anos de casada. Ela teve o seu namorado, o seu noivo, o seu esposo, e ela viveu durante 7 anos. Não relata nenhum filho dela. Por isso que nós lemos ali em Timóteo, que quando a mulher tem filhos, os filhos sustentam. Então provavelmente essa mulher não teve nem filhos, ou seja, era estéril. Mas a Bíblia não diz, então eu não posso afirmar aqui. Mas o que eu posso dizer é da questão, irmãos, da pessoa ter uma vida diante de Deus, porque Deus supre todas as necessidades que o ser humano tem. É isso que eu estou falando para você. Então, em todas as tuas áreas, saiba que há um Deus que tira o teu desejo pecaminoso, se você realmente buscar na casa de Deus, buscar uma vida de oração, de santificação, uma vida de devoção realmente somente a Deus. Você vai perceber, irmão, que a tua ira, ela vai desaparecer. A tua maldade do coração vai ser arrancada. O que você pretender fazer de mal, você vai ser curado. Deus cura tudo, Ricalamaché. Deus arranca de nós tudo que não agrada a Ele. Ela estava realmente tendo uma vida, irmãos, de santidade, uma vida exemplar. Então por que ela estava no templo? A Bíblia fala que ela era da tribo, olha, filho de Fanuel, da tribo de Azé. Essa tribo de Azé aí é uma das tribos que pouco se fala na Bíblia. Por quê? Porque a gente só vai direto para a tribo de Benjamim, que foram sempre o menor da casa, era da tribo de Benjamim. Você vê o primeiro rei de Israel, que é o Esaú, da tribo de Benjamim. Você vê até José, aí pai de Jesus, ele também fazia parte dessa tribo. Porque quando Salomão ele morre, então o filho dele, Roboão, ali começa a divisão, e fica 2 tribos de Israel. Olha que interessante. E fica 10 tribos de Israel, aliás, e 2 de Judá. E quando vem que o povo é levado para o cativeiro, 70 anos, ali as tribos são dissipadas. Mas Deus é tão bondoso que deixou descendentes após a volta da Babilônia, que é essa tribo de Azer. É interessante, porque para trazer justamente essa questão dessa mulher estar ali dentro do templo como profetisa, porque senão ela não ficaria. Então era uma profetisa que ela profetizava, não tem profecias dela, mas ela sustentou todo aquele tempo que a gente fala que é o silêncio de Deus. Você vê que ela estava antes de Jesus nascer, já no templo, já tinha 84 anos de idade. Então era uma mulher que viu o silêncio de Deus no mundo, mas ela estava onde? Dentro do templo, buscando cada vez mais a santificação, porque senão a Ramaché, ela teria entrado em pecados, ela teria tido uma vida promíscua e não seria sustentada pela igreja. Então nessa noite, irmãos, é uma palavra rápida aos nossos corações, o que Deus está passando para mim e para você, porque muitas vezes nós nos perdemos em situações em que Deus quer nos tirar dela, mas a nossa falta de busca nos leva ainda mais a cair naquele abismo e ficar nas entranhas ali do pecado. Deus está nos revelando. Esta madrugada, quando o presidente veio aqui agora, ele falou algo da questão de como está a lascívia e a prostituição, ou as pessoas que estão, sabe, assim, se mostrando realmente, infelizmente, principalmente as mulheres, né? Infelizmente, né? Estão se mostrando.
E eu estava agora essa madrugada, e eu vi claramente assim, irmão, através de um sonho, numa visão de uma igreja, e onde parecia que eu estava ali vivendo na Bíblia, que havia um templo onde havia 1000 prostitutas, para que eles adoravam fazendo o que se não deve com as mulheres. Então elas estavam ali, 24 horas por dia, para que os homens fossem lá ter algo com elas, e era normal para aquele templo ali. Olha que coisa terrível, irmãos. E eu via nessas igrejas a prostituição em cima do altar, as mulheres esperando os homens. E eu dizia: Senhor, não é possível que isso seja uma igreja. E eu acordei triste. Eu falei: eu voltei a dormir e de novo veio a mesma questão. E Deus disse para mim na madrugada: disse, filho, muitos lugares estão assim. Muitas igrejas não estão com a santidade, estão prostituídas. Os altares estão prostituídos. Quando se acaba um culto, o que acontece? Oh, Deus tremendo. Aí Deus disse: tu pregas sobre Ana, porque Ana vivia num templo, ela tinha todas as condições de sair porque era nova, mas ela escolheu me servir e dar o exemplo, e agora já anciã. E Deus disse, quando nós tratamos aqui, a questão que eu acho maravilhoso, irmão, quando eu chego em qualquer igreja, sempre, pode perceber, sempre tem uma igreja que tem alguma senhorinha que nos dá exemplo. Olha que interessante, você vai, não é, nas assembleias, em qualquer lugar, você percebe que sempre tem uma anciã ali, ou um ancião. E eu sempre vou falar com aquela senhorinha, porque são mulheres de experiência, irmãos, mulheres que tiveram ali todas as oportunidades de viver aí fora. Não, agora o que está me deixando triste, o que papai falou no meu coração, é que infelizmente existem muitas pessoas que não têm mais tempos de vida, não tem mais tempos de vida, e não estão ouvindo a voz de Deus. Elas estão perdidas em seus pecados. Pessoas que não são como alguns de nós, que talvez, eu não sei se amanhã eu estou com vida, pode ser que Jesus me chame amanhã, pode ser que chame uma criança amanhã, mas tem pessoas que elas já estão com idade avançada, que já passou dos 85, já está quase nos 90, mas com o coração ali fechado para a palavra de Deus, ali agarrados nos vícios do mundo, agarrado ali naquilo que não presta, naquilo que não serve. Quantas pessoas, principalmente as que estão gananciosas por dinheiro, você olha a velha política aí, quantas pessoas velhas da política, agarrados em corrupção, e não se preocupa que não tem mais nem 10 anos de vida. Alguns ali não vão ter mais nem 3 anos de vida, morrendo ali, doentes, mas estão agarrados nos seus cargos, agarrados e fazendo mal para o seu próximo, através de política ou de coisas terríveis. Quantas pessoas, irmãos, tem pessoas agora nos hospitais que são tratadas, irmão, gastando dinheiro que ganhou pegando dos outros, mas não querem um encontro. Nós temos que clamar pelos idosos, porque a Bíblia diz que o idoso verdadeiro, ele vai dar fruto na velhice. Foi o que Joel disse, porque os nossos velhos também, eles trarão a Ramachea, essa questão da obra. Então é maravilhoso quando você vê um senhor ou uma senhora dentro da casa de Deus, buscando, clamando, buscando pela família, buscando pelos netos, pelos bisnetos, não importa, é coisa linda. Era o que Ana fazia. Ana não tinha filhos, a Bíblia não fala que ela tinha filho aqui, então não posso afirmar, mas ela era profetisa, ela trazia o que era de Deus para as pessoas, era um exemplo. Aí hoje eu vejo tantas pessoas idosas, e eu tento conversar com algumas delas, falo: meu Deus, venha, dá tempo, porque eu não vou jogar a morte para a pessoa, não, mas irmão, precisamos evangelizar, não apenas os normais, mas jovens e os idosos. Tem muito idoso, irmãos, agarrado numa questão, às vezes até de idolatria, agarrado naquilo que ele acredita. Tem muito idoso sendo enganado,
já são enganados pelos filhos, através do que pegam o que eles ganham em aposentadoria. Os coitados estão todos endividados, muitos deles, e arrebentados. E há muitos deles, você vê ali, ó, a fila que fazem até em jogatinas, tentando ganhar alguma coisa. E você pode ver nas filas de lotérica, só dá idoso. É triste, agarrado num plano. Talvez se ganhar algum dinheiro, vai fazer o que da vida, meu Deus? Mas buscar Deus é um coração de uma vida inteira voltada para as coisas que nunca foram o que Deus se agradou. E agora, na sua velhice, eles não têm esse prazer, estão cegos a vida inteira com a mente cauterizada. Então nesta noite eu quero, em nome de Jesus, que a gente venha levantar um clamor por essas vidas, levantar um clamor por essas vidas que daqui a pouco vão partir, e vão partir sem salvação. Por quê? Porque eu e você de repente não teve a coragem de chegar para um deles e tentar trazê-los de volta. Quando a gente não vê batismo de pessoas há mais de 70 anos de idade. Se você for em algum batismo de um velhinho, me convida, porque eu mesmo, realmente, eu nunca nem fui de uma pessoa de 80 anos de idade sendo batizada. Se alguém foi, eu sei que tem, com certeza, mas pessoas que estão indo para o inferno, por estarem presas a sua vida inteira, e ninguém falou desse amor para elas, ou tentou pelo menos, porque são pessoas dos corações assim, sabe, cauterizados. Elas têm uma vida inteira ali acreditando naquilo que não é verdade, e ela acaba com o seu tempo. E ali, irmãos, alguns têm até Alzheimer, mas Deus é o Deus que leva a lamacheia, a salvação para todo aquele que você clamar. Porque eu tenho a minha mãezinha, ela foi uma das, eu não pude ver o batismo dela, mas foi uma que desceu as águas com 72 anos de idade. Coisa linda, minha mãezinha. 72 anos de idade, ela desceu as águas no batismo. Papai recolheu um ano depois, irmãos, sabe, mas recolheu salva e me avisou ainda que estava recolhendo. Deus faz isso. Então vamos olhar, você que tem avô ainda, clame por eles, para que o Espírito Santo liga para eles, faz alguma coisa, faz uma visita, dá um jeito de mostrar esse Jesus, mostrar o que Deus faz na tua vida, o que Deus fez. Seja um grande exemplo. Para quê? Para alguém da tua família olhar para você e falar assim: puxa vida, é verdade, o meu neto tem razão, eu vou seguir esse Deus, eu vou buscar esse Deus com ele. E trazer um avô seu, trazer um tio antigo que está lá já à beira da morte, não esperar que ele vá para o hospital, já sem vida praticamente, e você vai lá visitar e fazer apelo. Faça também, faça isso também, mas principalmente enquanto ele está com vida, liga para ele, faz alguma coisa. Eu não tenho mais para quem ligar. Os meus 2 velhinhos já partiram. O meu pai partiu muito novo, eu só tinha 14 anos de idade e não conhecia o Evangelho. Mas minha mãezinha, Deus me fez ir lá em 2009 para ver a obra de Deus. 2010 ela batiza a Ramacheia. 2012 papai disse: volta lá e filma ela pregando. E tem filme dela pregando aí, ó, na casinha dela lá. Fizemos um culto lá maravilhoso, encheu de gente lá. Lá tinha, graças a Deus, a mãezinha testemunhou, trouxe uma mensagem também, uma saudação abençoada, um testemunho de cura, e papai recolheu, salva para a glória de Deus. Então eu posso dizer, irmãos, que Deus salva idosos, Deus salva teus tios, Deus salva teus avós, bisavós, quer que seja, de longe, distante, um vizinho velho também. Procura falar para os idosos que estão, sabe, perdidos desse mundo, em jogatinas, em coisas terríveis. Tem mulheres então terríveis, irmão, que você vê na rua, mulheres de mais de 70 anos, com as roupas indecentes, tentando ainda buscar alguma coisa para chamar a atenção. Onde está Deus? Daqui a pouco morre, irmãos, e não são salvas. Por quê? Porque nós negamos a eles esse direito de ouvir uma palavra com calma, com jeito, buscando. Eu amo falar com senhorinhas. A varoa fala que a senhora gosta de mim. Por quê? Porque eu fico, tinha vez que eu ficava o dia inteiro cantando para os velhinhos aqui embaixo, ó. Se deixar, eu fico o dia inteiro com o violão, cantando para velhinho, para tudo que é lugar.
O meu desejo mesmo, o meu desejo era estar nos interiores, onde tem uma casinha aqui, outra lá, e eu em dia de domingo pegar o violão e parar naquelas casinhas que tem aqueles velhinhos e cantar, falar, fazer um monte de hino para eles, e falar de Jesus, falar da salvação. Esse é o meu desejo. Eu amo falar com velhinhos que têm experiência, mas às vezes não tem Jesus. Então você vai com calma e vai colocando Jesus, e as pessoas vão te ouvindo, sem agredir a religião deles, respeitando o que eles acreditam. Aí daí a pouco Deus abre o coração deles e eles vêm falar de Jesus para você. Amém, igreja? Sigamos o exemplo de Ana. Ana estava num templo porque ela se dedicou a uma vida. Mas você que ainda não é, tenha essa vida de rogos e oração, porque Deus, Ele faz um milagre. E vamos pregar para aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos levantar um clamor aqui em nome de Jesus. Se coloque de pé, apresente, né, o tio Chico. Como é que é o nome dele? Seu tio lá, que é bem seuzinho. Esse dia estava até meio, não era? Foi aniversário, não foi? Tio Chiquinho, qual a idade dele? Porque Deus pode visitar aquele senhorzinho e entrar com, não é? É difícil, os idosos são difíceis de você colocar Jesus lá dentro lá, porque eles já têm um Jesus de outra forma, entendeu? Mas é difícil, só que não é impossível. Deus pode fazer. Deus, a palavra de Deus, ela é espada de dois gumes, ela vai até a divisão da alma e do espírito, ela quebra tudo que está na frente dela, para fazer nascer um jardim onde é terra seca. Essa é a palavra de Deus, ela floresce, é o bálsamo que derrama sobre cada vida a salvação. Ore calamachi. Amém.